Olá, profs! Olá, colegas! Eu me chamo João Pedro e hoje eu vou apresentar o artigo Efeitos de um programa de atividade física nas funções cognitivas, no equilíbrio e risco de quedas em idosos com demência de Alzheimer. Esse artigo foi escrito então pela Salma Hernandes, Flávia Coelho, Sebastião Gobi e Florindo Stella. Bom, o objetivo dessa pesquisa, bem como o título do artigo já diz, foi analisar os efeitos nas funções cognitivas, no equilíbrio e no risco de quedas em idosos com Alzheimer, a partir ali da intervenção da atividade física programada, sistematizada, com regularidade e supervisionada. Também demonstrar o grau de efetividade de procedimentos não farmacológicos para estes pacientes. Bom, então o que é o Alzheimer? O Alzheimer ele é um dos tipos de demência que pode vir a ser diagnosticado. Existem vários tipos de demência, mas o Alzheimer é um dos tipos, Porém, ele equivale a mais de 50% deste diagnóstico. É uma doença que ela é neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que resulta na degeneração progressiva ou morte dos neurônios, e que vai determinar o declínio cognitivo progressivo. Essa neurodegeneração ela acontece principalmente nas regiões do lobo temporal e do lobo frontal, do nosso cérebro. Bom, em idosos com doença do Alzheimer, as quedas elas vão ser 3 vezes mais frequentes comparadas de idosos saudáveis, devido justamente ao comprometimento do lobo frontal, que é aquela região do cérebro que é responsável pela movimentação, pela ação do movimento e pelo planejamento do movimento. Então essas duas coisas estão interligadas ali com a questão do equilíbrio, a questão das quedas. Com o envelhecimento, o processo natural de envelhecimento, existe um declínio cognitivo, um declínio motor, um declínio de força, um declínio de equilíbrio, Porém, todos esses fatores eles são acentuados, com Alzheimer. Então, por isso que as quedas elas vão ser mais presentes em pessoas que têm Alzheimer. Bom, o método então utilizado para fazer essa pesquisa foram selecionados 20 idosos, no começo, porém 4 tiveram problemas de saúde. Então, sobraram 16 idosos, e esses idosos, então, com idade média de 78,5 anos, com desvio padrão de 6,8, escolaridade de 5,2 anos, com desvio padrão de 3, e tempo de doença de 3 anos, com desvio padrão de 1. Bom, esses idosos eles foram separados em 2 grupos, o grupo de intervenção, com 9 dos 16 idosos, e o grupo de rotina, com 7 dos 16 idosos. Vale ressaltar que esses idosos eles foram diagnosticados a partir do critério do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em estágio leve e estágio moderado da doença, de acordo com o score clínica de demência. No grupo de intervenção, todos estavam em estágio leve, no grupo de rotina, 3 em estágio moderado e 4 no estágio leve. Bom, os instrumentos então utilizados para fazer a mensuração ali do equilíbrio, da cognição e do risco de queda foram utilizados para avaliar o equilíbrio, escala de equilíbrio funcional de Berg, os testes Timed Up and Go avaliados em segundos e passos, e agilidade e equilíbrio dinâmico, Agilec. Para avaliar a questão cognitiva foi usado o mini exame do estado mental. O que é cada uma dessas coisas? A escala de equilíbrio funcional de Berg são 14 itens, que envolvem tarefas funcionais em diferentes situações e bases de apoio. A avaliação ali é por um score que vai de 0 a 56 pontos. Quanto menor esse score, então maior o risco de queda. O Timer Up and Go é o tempo que um idoso vai levar para se levantar de uma cadeira com braços, caminhar por uma distância de 3 metros e retornar à cadeira, Então vai ser avaliado o número de segundos para fazer isso, o tempo e o número de passos. Agilidade e equilíbrio dinâmico é um teste então que o idoso ele vai iniciar numa cadeira com os pés apoiados no solo. O mediador ali então vai dizer para ele começar o teste, ele vai se mover para a direita e circundar um cone posicionado 1,5 m para trás e 1,80 m para o lado da cadeira. Então vão ser feitos 2 circuitos, para fazer esse teste, e quanto maior o tempo para fazer esses circuitos, maior o risco de queda. O mini exame do estado mental são questões agrupadas em 7 categorias: orientação temporal, orientação espacial, registro de 3 palavras, atenção e cálculo, recordação das 3 palavras, linguagem e capacidade visual-construtiva.
um score também vai ser de 0 a 30 pontos. Quanto mais baixo o score, maior o déficit cognitivo. Bom, a atividade física ela foi estruturada da seguinte maneira. Foram feitas 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, cada sessão com duração de 60 minutos durante 6 meses, executadas em grupos com auxílio de estagiários. Foi utilizado alongamento, treinamento com peso, circuitos, jogos pré-desportivos, sequência de dança, atividade lúdica e relaxamento. Com os materiais ali, então, de peso, caneleira, bastões, medicine ball, teraband e ginástica ball. A frequência cardíaca dos participantes ela foi averiguada durante sessões, exigindo um esforço equivalente entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Bom, aqui tem os resultados, né? O resultado, a tabela número 1, ela vai falar ali das variáveis interferentes, né? Idade, escolaridade e tempo de doença e o mini exame de estado mental. Vale ressaltar que o nível de significância ali foi de P menor ou igual a 0,05. Então, se a gente parar para olhar aqui nessa tabela número 1, todos os P's das variáveis interferentes são maiores que 0,05. Isso significa que não há nenhuma diferença significativa que possa comprometer no resultado ali da pesquisa. Na tabela número 2 a gente tem o resultado de fato, né, do que foi os testes pré e pós intervenção ali da atividade física. Então a gente pega e olha pro Agilec, por exemplo, que foi o teste aquele que eu comentei dos circuitos, né? A gente olha que pro grupo de intervenção ele tem uma redução ali do tempo, né? Enquanto o grupo pós ele tem uma piora muito gritante aqui, né? E se a gente comparar os dois grupos, olha a quantidade de tempo, né? Que tem de diferença, 21 segundos, né? Então é bastante tempo de diferença. Se a gente pegar e olhar o timer up and go em segundos, então a gente também tem bastante diferença, né? A gente olha em passos, a gente tem bastante diferença entre o intragrupo, né? E entre os grupos, né? Como diz aqui, diferença significativa comparada com o momento pré, né? E diferença significativa entre grupos no momento pós, né? A gente tem aqui no EFB também, né, uma diferença bem grande, né, um score menor, então logo um risco de quedas maior, né? A gente tem um declínio cognitivo, né? Porque o Alzheimer ele é uma doença progressiva, né? Então isso se reflete no pós, né, se a pessoa não tem nenhuma intervenção ali, né? Então esses dados aqui mostram muito isso e mostram os benefícios da atividade física, né, no pós intervenção. Bom, a discussão então é uma influência positiva da atividade física, né, programada na manutenção das funções cognitivas, agilidade e equilíbrio, sem aumento de risco de quedas em idosos com doença do Alzheimer. Por outro lado, os idosos com doença de Alzheimer, que não participaram do programa, tiveram um declínio significativo em todas as variáveis. Outra discussão importante, para que a qualidade da performance dos idosos com doença do Alzheimer não seja alterada durante a realização dos exercícios, e de extrema importância, a estimulação e a orientação durante a realização dos testes é muito importante. Porque eles discutem nesse artigo, né, que não tem na literatura uma maneira de orientar esses idosos, né? Não existe técnicas para ter essa orientação. Então, a importância de discutir isso para deixar claro, né, para retratar como se lida, né, com esses idosos com doença de Alzheimer. Outra discussão importante é que eles não aprofundaram, mas que só de citar já é um ponto muito positivo, barreiras que dificultam o recrutamento de idosos com doença do Alzheimer para a prática regular de atividade física. Bom, a conclusão então, o grupo de intervenção ele obteve benefícios quanto à manutenção das funções cognitivas, melhora no equilíbrio e menor risco de quedas. Como já comentado, né, o grupo de rotina teve um declínio nas funções cognitivas, equilíbrio e aumento no risco de quedas. A atividade física ela pode contribuir para atenuar o declínio cognitivo e motor diante da progressão da doença, sendo um instrumento não fármaco.
Os pontos positivos, então. Principal ponto, né? Acentuar a discussão sobre os benefícios das atividades físicas para a população idosa, especificamente daqueles que sofrem de doença de Alzheimer. A seleção dos instrumentos eu achei que foi muito positiva, né? Os testezinhos, o Timer Up and Go, o Agilec, o EFB. São testes que, na minha visão, trabalham diversas habilidades motoras, né, fundamentais, né? Então, é um ponto muito positivo para avaliar a questão do equilíbrio, avaliar a questão do risco de quedas. E o comentário, né, sobre as barreiras impostas para que essa população não tenha contato com a atividade física. Porém, né, os pontos negativos, eu achei que a estruturação do artigo ela ficou um pouco complicada para quem não tem acesso a esse tipo de leitura. Eles usaram diversas variáveis, diversos testes estatísticos, né, tipo o Mann-Whitney, Shapiro-Wilk, Anova e Wilcoxon, e isso dificultou um pouco a leitura. As escolhas das variáveis, eu acho que, na minha opinião, deveria ter algo relacionado à atividade física ao longo da vida. Então, se esse idoso já tinha contato, se ele já praticava algum tipo de esporte, né? Porque isso também é um fator relevante, né? Para a gente avaliar a questão cognitiva, a questão de equilíbrio, né? A gente sabe que a experiência do ser humano ao longo da vida também determina muito como ele vai envelhecer, né? Então, outro ponto negativo foi que eles não aprofundaram as discussões, né, das barreiras e as possíveis soluções para quebrar essas barreiras.